Essa é a aula de padrões estruturais da disciplina Técnicas de Programação Avançada. O objetivo da disciplina é apresentar os princípios da programação orientada a objeto e padrões de projeto que permitam ao aluno produzir o software com qualidade. Nessa aula vamos falar sobre padrões estruturais, mostrar alguns exemplos de problemas estruturais e como solucioná-los, além de apresentar outros exemplos de padrões estruturais. Problemas estruturais aparecem quando subconjuntos de classes que formam um subsistema com um propósito definido apresentam problemas que envolvem a relação entre as classes nesse subconjunto. Para solucionar esses problemas, é preciso tratar esse conjunto como uma estrutura única. Vamos agora mostrar alguns problemas de relacionamento entre objetos que precisam interagir e os padrões que tentam solucioná-los. Eventualmente pode acontecer de não ser recomendado ou até mesmo não ser possível ter acesso direto a instâncias de uma classe. O que pode gerar essa necessidade são vários fatores, entre eles podemos destacar a impossibilidade técnica devido ao objeto que precisa acessar estar em um espaço de endereçamento diferente, por exemplo, acesso pela rede, e a necessidade de ter respostas de um objeto que demora para estar pronto para uso, ou ainda garantir a segurança do objeto sendo acessado. A solução para esse problema é criar um outro objeto que se passará pelo objeto real e ficará responsável por encapsular o acesso ao objeto real. Esse objeto é chamado de proxy. Dessa forma, todas as chamadas à instância real devem passar pelo proxy, que terá a função de repassá-las ao objeto real de forma transparente para o objeto cliente, ou seja, o objeto utilizando o proxy para acessar outro objeto não deve ter ciência de que está usando via proxy. Por exemplo, um sistema usa uma classe configuração e precisa permitir que qualquer objeto possa ler dados do objeto dessa classe, mas apenas objetos autorizados podem alterar objetos da classe configuração. Essa característica pode ser incorporada na classe configuração, mas pode não ser possível alterar essa classe de configuração. Por exemplo, a classe configuração pode ser parte de uma biblioteca que é apenas utilizada pelo sistema e que não tem acesso de edição. Podemos aqui ver como seria o uso da classe config sem o uso do padrão, onde sempre que fosse necessário alterar o objeto dessa classe, teríamos de validar o acesso. É fácil perceber que a implementação de obter password e validar passwords será um problema para manter o encapsulamento da classe. Se imaginarmos que cada objeto da classe config tiver uma senha diferente, o problema fica maior ainda. Uma forma seria definir uma classe proxy que irá encapsular a classe de configuração e assim controlar o seu acesso. Precisaríamos então criar a classe config_proxy, que faz o controle dos objetos da classe config. Podemos ver que o construtor da classe recebe o objeto real de configuração e a classe deve disponibilizar a mesma interface da classe original. Mas aqui fazemos o controle de acesso ao método set. Os objetos que quiserem ter acesso ao método que alterem a configuração devem chamar o método para validar esse acesso antes. As classes que estiverem usando o objeto da classe config devem passar a usar o objeto da classe config_proxy. A validação do acesso aos métodos de alteração ficam encapsulados no proxy. No diagrama podemos ver um modelo geral de como seria a definição de uma classe proxy para encapsular um objeto da classe subject. O proxy precisa disponibilizar a mesma interface de acesso do subject como redirecionamento à interface real. Dessa forma, podemos resumir o processo de criar uma classe proxy como definir a classe proxy, que possui um atributo de instância do tipo da classe que queremos encapsular pelo proxy. Esse atributo receberá o objeto real que queremos acessar através do proxy. Depois devemos definir os métodos de acesso que repassam acesso aos métodos do objeto real. Outro problema seria a situação onde a realização de uma atividade requer o uso de vários objetos de classes distintas, e esse uso pode ser complexo. Não é interessante que a complexidade seja distribuída no código sempre que a atividade precisar ser realizada. É preciso definir uma classe para encapsular a complexidade da realização da atividade. Essa classe não realiza a atividade, apenas é uma fachada única para as diversas classes que a realizam. Porém, quem usa a classe fica sem a necessidade de ter esse conhecimento. Por exemplo,
um sistema de diversos tipos de relatório, sendo que cada tipo requer informação de objetos de diversas classes diferentes. Surge um problema quando a geração de cada tipo de relatório é um processo complexo. Podemos ver no exemplo como seria o método para gerar um relatório de venda que iria percorrer os produtos da venda para incluir as informações. O relatório tem um parâmetro que o permite incluir informações adicionais como cabeçalho, rodapé e descrição do produto. A classe que precisasse implementar esse método acabaria tendo uma dependência forte das classes referentes ao método, como cabeçalho e rodapé. Também não faz muito sentido colocar esse método na classe relatório, pois assim seria criada dependência do relatório com as classes de modelo venda, vendedor e produto. Uma forma de resolver o problema seria criar uma classe de fachada para conter o método de gerar relatório de venda e assim abstrair esse processo. A classe propriamente dita não gera o relatório, apenas conhece a lógica que relaciona outras classes para gerar o relatório. A classe então seria definida contendo apenas o método para gerar o relatório de vendas visto anteriormente. Uma vez que a classe já existe, outras possibilidades surgem para simplificar a utilização da atividade, gerar relatório de venda. Uma delas seria definir métodos que diferenciam um relatório completo de um simples. Assim, o usuário não precisa se preocupar com o parâmetro booleano passado, e sim em que tipo de relatório ele deseja gerar. No diagrama podemos ver um modelo de como seria a definição da classe Facade, em relação aos módulos que ele utiliza e a classe cliente que irá utilizar os seus serviços. Podemos resumir o processo de criar um Facade como implementar a classe Facade, que possui os métodos com os serviços que a classe disponibilizará. Outro problema seria de adaptar relações entre classes. Nesse caso, uma classe que disponibiliza um serviço precisa ser usada por outras classes clientes. Porém, as classes clientes esperam formas diferentes de comunicação. A classe de serviço precisa se comunicar com todas sem que seja necessário duplicar a classe ou replicar código. A solução seria implementar uma classe de adaptação chamada de adapter, que fará a tradução das diversas formas de comunicação para a que a classe aceita. As classes clientes não precisam conhecer a interface da classe que oferece o serviço. No diagrama podemos ver um modelo de como seria a definição de uma classe adapter, que irá traduzir as requisições da classe cliente para a classe serviço. Outra situação é quando uma entidade não é representada apenas por uma classe, e sim pela composição de vários objetos, sendo que cada objeto que compõe uma parte pode ser tratado da mesma forma que a entidade toda. Assim, é definida uma estrutura hierárquica que permite um acesso aos seus comportamentos mais estruturado. No diagrama podemos ver a classe Composite, que é formada pela composição de vários objetos, inclusive outros objetos composites, caracterizando assim uma árvore de componentes. Agora vamos falar da situação onde temos várias características que queremos agrupá-las e cada agrupamento dessas características pode formar novas classes. A situação é onde diversas características podem ser agrupadas de formas distintas para formar novos objetos. Criar uma classe para cada possível combinação de características geraria grande número de classes, o que inviabilizaria fazer isso. A solução seria definir cada característica como uma classe chamada Decorator e permitir que objetos dessas classes sejam agrupados de forma que cada agrupamento represente um objeto que tem todas as características de todos os objetos do agrupamento. No diagrama podemos ver como definir as classes Decorator que criam um agrupamento de objetos do tipo Decorator. E aqui termina essa aula de padrões estruturais. Vimos o que caracterizam padrões estruturais e mostramos alguns exemplos de problemas estruturais e os padrões que os conseguem resolvê-los.